obrigado por me acompanhar, seguindo, compartilhando esses temas sobre direitos humanos e efetividade que eu tenho postado gratuitamente. Bom que você seja um instrumento de transformação com propostas capazes de inovar a realidade em um tom de aprendizado mútuo. No momento eu tenho visto muitas pessoas simplesmente questionando as instituições ou invisibilizando posições valiosas apenas por serem de ideologias diferentes. Eu acho isso um claro desperdício da inteligência humana. Eu vejo as disparidades desses posicionamentos, mas me socorro do estoico Marco Aurélio na parte que me toca, entendendo as desgraças como o remédio mais necessário para corrigir algo em minha ação, em minha conduta, sempre com fins a aprimorar o instrumento para a oportunidade que se abre. Assim, eu também me socorro do Sêneca para fazer o que eu estou fazendo, dando visibilidade a uma nova forma de efetivar direitos fundamentais, por perceber que as coisas são de duas classes. Umas dependem de nós e outras não. E assim eu vou ocupando o espaço que me cabe, sempre avançando. Aos que não me conhecem, a cortesia me leva a me apresentar sempre. É uma satisfação. Sou o Clóvis Renato, doutor em Direito, advogado e professor que milita em questões sociais com alguns reconhecimentos que animam a minha atuação, como ter recebido o Prêmio Nacional de Direitos Humanos e ter sido assessor técnico na Organização Internacional do Trabalho em duas conferências, em especial dos 100 anos, com vitórias paradigmáticas em favor dos direitos humanos, que podem ser facilmente encontradas aí em buscas na internet, buscando nossa atuação como professor e advogado. Eu sei que você se instiga e mantém a sua audiência pelos temas que eu apresento, pois eles fazem parte da sua vida e seu cotidiano em questões que você, junto comigo, pretende evitar o perecimento e investe, na verdade, na ampliação. Eu estou atento aos pedidos e informo que o nosso curso sobre assédio moral com ênfase prática e a última convenção da OIT de 2019 está em vias de ser apresentado. Eu creio que até março deste ano nós faremos os convites. É um material escasso na perspectiva que apresento, bem como pela atualidade prática com o tema nos tribunais do Brasil. Essa demanda surgiu dos milhares de acessos às minhas palestras pelo Brasil, em especial as visualizações e compartilhamentos do vídeo sobre como provar o assédio moral e o outro sobre as consequências do assédio moral. É um tema instigante, dada a hipossuficiência que marca muitos trabalhadores e a incompreensão por parte de alguns gestores que têm levado as empresas a investir em formação para evitar tais práticas, que além de macular as pessoas para sempre, também prejudicam os negócios. Eu estou realmente surpreso com a adesão à minha produção de vídeos e pelas mensagens solicitando abordagens mais aprofundadas que o tempo impõe que sejam feitas pelos cursos em tempo adequado, uma vez que nosso espaço aqui acaba sendo diminuto no seu tempo diário, As ideias que eu apresento, elas são fruto de estudos e prática, que dou a continuidade e me disponho a aprimorar com as opiniões divergentes. Estou pronto para aprender sempre e a fazer novas pontes de equilíbrio quando possível. Assim, eu aceito todos os verdadeiramente interessados em mudança, evolução e crescimento mútuo. E é para isso que a gente veio hoje fazer esse vídeo em que a gente vai apresentar uma perspectiva de direitos humanos e efetividade, tentar aproximar a nossa visão para trazer ideias que podem inovar a nossa prática diária, tanto jurídica, quanto política, quanto social, com relação à atuação. Utilizar melhor, partindo do conhecimento, os direitos humanos e os organismos internacionais, essa influência a nível internacional, dentro da sociedade internacional. Então, vamos avançar, andar dentro do nosso degrau, aqui dentro do nosso patamar, e também andar degraus acima e fazer esse diálogo entre a sociedade dentro do nosso Estado e o diálogo na sociedade internacional entre os Estados, sendo que nós estamos sempre primando como seres
sujeitos de direitos. Isso é importante. Obrigado, vamos aí para o nosso vídeo. Para falarmos disso, é sempre bom usarmos as fontes oficiais e começarmos dizendo sobre o que é a ONU, né? Que é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. Para o seu funcionamento, agora em 2020, a Assembleia Geral aprovou um orçamento de 3 bilhões de dólares. O Brasil, por exemplo, contribuiu com 40 milhões de dólares e ele recebe várias contrapartidas para o desenvolvimento dos diversos projetos nos diversos escritórios e agências da ONU. Aqui no Brasil, quando a ONU foi fundada, em 24 de outubro de 1945, seus membros vindos de todos os cantos do planeta definiram que se comunicariam em 6 idiomas oficiais: inglês, francês, espanhol, chinês e russo. E em 73 eles incluíram o árabe. Mas no Brasil, estão vendo, não tem o português, nem o português de Portugal, mas tem a ONU Brasil e tem os textos aqui que ela seleciona para a ONU Brasil. Para que a organização pudesse atender os seus múltiplos mandatos, a Carta da ONU estabeleceu 6 órgãos principais de funcionamento: a Assembleia Geral, que é o órgão máximo, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. O orçamento regular da ONU é financiado por todos os Estados-membros que a ela se filiam. Depende muito da riqueza e do desenvolvimento de cada país. Essas Nações Unidas têm representação fixa no Brasil desde 1947. A presença da ONU em cada país ela varia de acordo com as demandas apresentadas pelos respectivos governos ante a organização. No Brasil, o sistema das Nações Unidas está representado por agências especializadas, fundos e programas de desenvolvimento que suas atividades em função de membros ligados a seus mandatos específicos, né? A equipe do país ela está conformada pelos representantes desses organismos, mas eles são liderados pelo coordenador residente. Dentro dessa mesma perspectiva, o coordenador residente ele tem entre suas principais funções a missão de definir estratégias, coordenar o trabalho da equipe e compartilhar informações entre todos os participantes, a elaboração de iniciativas conjuntas entre os diversos escritórios, avaliar o trabalho da ONU no país, coordenar a ação dos diversos grupos interagenciais. Tudo isso faz parte da missão desse coordenador. O principal objetivo é maximizar de maneira coordenada o trabalho da ONU, para que o sistema possa proporcionar uma resposta coletiva, coerente e integrada a prioridades e necessidades nacionais no marco dos objetivos do desenvolvimento sustentável e também dos demais compromissos internacionais. A forma de cooperação com o Brasil ela muda de uma agência para outra, já que elas desenvolvem no país as tarefas indicadas por seus respectivos mandatos e atuam em áreas específicas, por exemplo, a OIT, né? Em geral, as agências atuam de forma coordenada em conjunto com o governo, tanto em nível federal como estadual e municipal. Com a iniciativa privada, instituições de ensino, organizações não governamentais e sociedade civil brasileira, sempre com o objetivo de buscar conjuntamente soluções para superar os desafios e dificuldades presentes na criação e implementação de uma agenda comum em favor do desenvolvimento humano equitativo. A maioria dos organismos da ONU no Brasil tem sede em Brasília, porém existem outros com sedes no Rio de Janeiro e em Salvador. Então, esse momento para nós é relevante, já que nós vamos trazer no vídeo de hoje algumas perspectivas, iniciativas que são desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas entre 2019 e já em 2020, principalmente pelo PNUD. E vamos mostrar aqui vários estados como Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Amazonas, Pará, Pernambuco, Paraíba, né? Vários estados
em que está havendo um desenvolvimento de projetos que muitas vezes você não sabe. E a gente vem aqui apresentar esses projetos só para ver qual é o nível de ideias que vão surgindo. É lógico que um vídeo desse, ele pode, na sua cabeça, na sua vida, se replicar e difundir diversas novas ideias para uma coisa que você não costuma ver no dia a dia, nem seu tempo permite que você esteja estudando tantas coisas. Mas aí, às vezes, vem as ideias, né? Então, vamos aqui para o PNUD funcionando aqui no Brasil. O PNUD é uma agência líder na rede global de desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à pobreza e pelo desenvolvimento humano. O PNUD está presente em 166 países do mundo, colaborando com governos, a iniciativa privada e com a sociedade civil para ajudar as pessoas a construírem uma vida mais digna. Em todas as suas atividades, o PNUD encoraja a proteção dos direitos humanos e a igualdade de gênero e raça. Desde 2000, o programa fomenta também o comprometimento e a discussão em prol do alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Ele está presente no Brasil desde a década de 60 e a atuação do PNUD no país ela tem tido como temas centrais o desenvolvimento de capacidades, ciência e tecnologia, modernização do Estado e o fortalecimento de suas instituições, também o combate à pobreza, combate à exclusão social, conservação ambiental e uso sustentável de recursos naturais. Através desse desenvolvimento e implementação de projetos de cooperação técnica em parcerias com instituições nacionais, o PNUD Brasil visa apoiar a implementação de políticas para fortalecer setores críticos para o desenvolvimento humano, promoção dos objetivos do desenvolvimento do milênio, desenvolvimento de capacidades institucionais dos governos federal, estaduais e municipais, fortalecimento do papel da sociedade civil e do setor privado na busca do desenvolvimento humano e sustentável. É nesse sentido que essas parcerias têm se desenvolvido em diversas áreas temáticas, como políticas sociais, governança democrática, segurança pública, meio ambiente, buscando responder tudo aos desafios específicos do Brasil e às demandas do país dentro de uma visão integrada de desenvolvimento. Para além da atuação dentro do Brasil, o PNUD Brasil também tem colaborado na implementação da cooperação horizontal Sul-Sul do governo brasileiro. Para quem quer entender, é bom ler a gramática do tempo do Boaventura de Souza Santos, né? No campo de políticas sociais, o PNUD vem trabalhando com áreas de saúde, educação, esportes, cultura, turismo e desenvolvimento social. Os projetos incluem desenvolvimento de capacidades, aplicação e desenvolvimento de metodologias, sistemas de informação, monitoramento, avaliação, formação e treinamento, desenvolvimento curricular, inovações pedagógicas e metodológicas, revisões de normas e regulamentos, construção de mecanismos de controle social e metodologias de construção de consenso, tecnologia e informação em saúde, epidemiologia, vigilância sanitária, humanização da gestão da saúde, saúde suplementar, combate à AIDS, também estudos e pesquisas, transferências de renda, desenvolvimento humano local, justiça econômica e mecanismos inclusivos. Veja que é vasto, né? Na área da governança democrática, o PNUD Brasil ele apoia políticas e administração pública na sua instrumentalização para uma gestão modernizada, eficaz, transparente e participativa. Ele busca mecanismos de promoção e exigibilidade dos direitos humanos. Os projetos focam nos processos de modernização do Estado, através do fortalecimento de capacidades, da estruturação de instituições, do desenvolvimento de metodologias e sistemas de monitoramento e gestão. Já na área da segurança pública e justiça, a cooperação técnica oferecida pelo PNUD no país, ela segue o conceito de segurança cidadã, que envolve a adoção de um enfoque integral no tratamento da segurança pública,
implementação de atividades multissetoriais para a prevenção e controle da criminalidade e da violência. Essa estratégia inclui a articulação de todas as instâncias do sistema de justiça, as forças policiais, instituições judiciais, o sistema prisional. Ela incorpora ações em diversas áreas temáticas relacionadas aos fatores de risco da violência e ambientes onde a violência pode ser gerada, além de agregar múltiplos atores para o trabalho conjunto. As áreas de foco do trabalho são a elaboração de metodologias e iniciativas para a prevenção e controle da violência, a promoção do acesso à justiça, fortalecimento institucional e apoio à reformulação da Política Nacional de Segurança Pública, reforma judicial e reforço do sistema prisional, tudo conforme consta nos documentos oficiais e publicações da ONU. A área de meio ambiente do PNUD foca em garantir a gestão eficaz e equitativa da biodiversidade dos ecossistemas, garantir acesso à água potável e a serviços de saneamento, reduzir e mitigar a variabilidade desses problemas naturais, dos desastres, problemas para a erradicação da pobreza, melhoria da qualidade de vida, agregação de valor e disseminação de produtos de biodiversidade, agricultura familiar, esse empoderamento das populações e povos tradicionais, essa questão do manejo da biodiversidade, a conservação, o monitoramento e zoneamento de recursos naturais, o fortalecimento de instituições governamentais e também da sociedade civil. Tudo numa perspectiva buscando essa questão da capacidade de disseminação de práticas e tentar essa questão de consenso nos conflitos. O escritório do PNUD no Brasil, ele apoia também ações de cooperação horizontal sul-sul do governo brasileiro, com foco na construção de um marco programático e operacional para ampliar e fortalecer as ações da Agência Brasileira de Cooperação. Isso se dá também uma atenção especial ao desenvolvimento e necessidade dos países parceiros, Nesse contexto, as principais ações do PNUD na cooperação são o apoio à rede de cooperação, o desenvolvimento e aplicação para o fortalecimento programático, o desenvolvimento de um banco de produtos para a cooperação horizontal, o fortalecimento da rede de atores, também as estratégias de comunicação para disseminar e fortalecer a troca de experiências no âmbito da cooperação Sul-Sul. São mais de 50 países parceiros na África, na Ásia, na Europa, na América Latina e no Caribe. Então, muitas informações e muita coisa que a gente tende aqui nessa nossa perspectiva, aqui nesse canal, e irmos apresentando aos poucos, diluindo, para que a gente vá tendo ideias e vislumbrando. Pode ser mais uma fonte de apoio para o seu projeto, para o seu projeto que às vezes não contava, não visualizava certas possibilidades, certas oportunidades. E aí vamos seguir para alguns casos práticos que o PNUD já está desenvolvendo aqui no Brasil. Estados como Piauí, Rio, Maranhão, Amazonas, Pernambuco, Paraíba, Pará. Então vamos ver aqui alguns casos para a gente encerrar o vídeo de hoje. Nessas ações agora de 2019, 2020, o PNUD, por exemplo, entregou no Piauí um relatório Mulheres Resilientes igual a Cidades Resilientes, que foi implementado na região metropolitana de Teresina, no Piauí. Foi feito esse relatório numa parceria com o governo estadual e as prefeituras. É um documento que apresenta um conjunto de propostas voltadas à promoção da igualdade de gênero e do empoderamento econômico das mulheres no Estado. É importante porque essa entrega foi feita durante, inclusive, o lançamento do Comitê de Articulação e Monitoramento de Políticas Públicas para Mulheres. Já vai ter um acompanhamento. E isso também envolveu a Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, além do PNUD, e eles iniciaram uma parceria para a implementação do projeto. Eles já começaram a atuar conjuntamente para identificar os principais desafios do desenvolvimento para as mulheres. Foi definido o território da região metropolitana de Teresina para a implementação. Dos 15 municípios da área, 5 participaram da experiência.
Teresina, José de Freitas, Demerval Lobão e Nazária, lá no Piauí, Timon, no Maranhão. Juntas essas cidades, elas concentram 1,5 milhão do total de 1,25 milhão de habitantes da região metropolitana. A metodologia do PNUD trouxe para o Brasil uma forma inédita de aplicar o projeto. Ela permitiu estabelecer as conexões entre as diferentes áreas programáticas que se mostraram fundamentais para a efetivação do empoderamento econômico das mulheres. Esses resultados indicam que para as mulheres participarem ativamente da vida econômica no Piauí, é necessário garantir a elas direito à saúde integral e a uma vida livre de violência. Para eles, é preciso ainda que o trabalho de cuidado realizado hoje, principalmente por elas, de forma não remunerada, seja compartilhada com o Estado e outros integrantes das famílias. Além disso, convém que as ações de formação profissional e inclusão produtiva sejam desenhadas conforme as suas necessidades. Eles concluíram que é necessário que o poder público compreenda a vida do importante grupo social das mulheres a partir das condições que vivenciam pelo fato de serem mulheres. Isso foi o que disse, por exemplo, o analista do programa de gênero e raça do PNUD no Brasil, a senhora Ismael Afonso. Então, importante aí mais um programa no Piauí. Vamos para o outro estado. Antes que a gente passe logo para o outro estado, é interessante as propostas, né, que foram feitas pelo PNUD lá no Piauí, depois desse diagnóstico, ligadas à questão da mulher. Foi elaborado um conjunto de 20 ações de políticas públicas, chamadas de aceleradoras, porque provocam efeito positivo em diferentes setores. No relatório, as propostas estão organizadas por tema. Cada capítulo se apresenta como uma espécie de manual de implementação de políticas públicas. Identifica ações no nível macro, como decisões estratégicas do plano político, para depois destrinchá-las nos níveis que chegam até a implementação nos equipamentos públicos. Depois disso, ele reconhece os principais gargalos para a implementação e sugere alternativas para superar os obstáculos. Com esse documento, o comitê, que foi lançado pelo governo estadual, ele pode ter mais um instrumento em torno do qual articular o seu trabalho. O próprio grupo foi uma das propostas sugeridas pelo projeto, ao lado de outras 4 ações voltadas ao aprofundamento da perspectiva de gênero no Estado. Foram nomeados pela iniciativa como estruturantes, né? O trabalho da equipe técnica do projeto identificou que há espaço para articulação entre diferentes áreas e níveis de governo, assim como para a qualificação técnica de gestores e servidores públicos para incluírem perspectiva de gênero nas políticas, o fortalecimento dos mecanismos de participação social e a criação de um painel de indicadores e dados para o acompanhamento das demandas e políticas para mulheres. Além do conjunto de sugestões de políticas elaborado a partir das consultas locais, 2 esforços realizados ao longo do ano de 2019, eles encerraram a implementação do projeto. Foram capacitadas lideranças locais para a incidência na elaboração dos orçamentos e na busca de outras fontes de recursos para o financiamento de ações que viabilizem o empoderamento econômico das mulheres. Por fim, lá o projeto também integrou os esforços da criação da plataforma dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um portal virtual, ao mesmo tempo um espaço informativo e ferramenta de articulação entre atores do Estado. O seu objetivo é facilitar o debate, o monitoramento de ações e projetos por meio de indicadores de desenvolvimento do Piauí. Veja o que está sendo startado, né, nesse momento pelo PNUD, que grande parte das pessoas sequer sabe, e é algo que pode e deve ser replicado nos demais estados do Brasil, né, porque essa questão da mulher não é um problema só do Piauí, é um problema nacional e é um problema mundial, tanto que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. E agora partimos para o outro estado em que o PNUD está atuando. Já no Rio de Janeiro, em municípios como Maricá, Teresópolis e outros,
As pessoas estão se reunindo para o programa presencial de capacitação em territorialização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. É um curso que faz parte da segunda etapa do projeto de cooperação técnica, territorialização e aceleração dos objetivos do desenvolvimento sustentável, do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É uma parceria com a Petrobras. Esse encontro que está reunindo pessoas no Rio também está acontecendo agora, já em 2020, e durante o curso os participantes eles terão palestras com especialistas do tema, discutem sobre análise de indicadores municipais para monitorar o desenvolvimento, mapeamento de atores locais para a construção de parcerias e identificação de políticas e programas para acelerar o desenvolvimento local. O compartilhamento de projetos e boas práticas, além da análise dos planos plurianuais dos municípios e ações para capacitação de recursos, também faz parte da formação. Ao término do curso, os participantes eles são instruídos para elaborar um plano de trabalho com 10 atividades a serem desenvolvidas em 2020 com o apoio técnico dos consultores do PNUD da ONU. O objetivo é formar um grupo de multiplicadores dos objetivos do desenvolvimento sustentável na região. Para a segunda fase do projeto, foram selecionados 28 municípios em diferentes regiões do país. Ao longo de 2020, o público-alvo dessas cidades participará de cursos e promoverá atividades alinhadas com a implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Com a participação de representantes de diferentes setores da sociedade, esse projeto tem o objetivo de formar multiplicadores nas cidades atendidas pela iniciativa, de forma para impactar no longo prazo o desenvolvimento sustentável local. Para quem não sabe, esse projeto que foi iniciado em 2019, o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, já capacitou mais de 2.300 gestores públicos, representantes da sociedade civil e do setor privado, dos 116 municípios atendidos pela iniciativa por meio de um curso online, isso lá no Rio, né? Ao longo de 2 meses, no segundo semestre de 2019, alunas e alunos aprofundaram os conhecimentos sobre desenvolvimento territorial, alinhamento do planejamento local aos objetivos do desenvolvimento sustentável, principais fontes de informação sobre o tema e monitoramento de metas. A quem completou o curso foram fornecidos certificados de participação e também em 2019 o PNUD realizou um amplo trabalho de consolidação de indicadores dos 116 municípios participantes do projeto para gerar os diagnósticos situacionais dos ODS, documentos que mostrarão aos governos municipais e à sociedade civil o grau de alinhamento dos índices de desenvolvimento local às 169 metas da agenda. Isso, paralelamente, ocorreram avaliações integradas rápidas de alinhamento dos 116 planos plurianuais aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tudo isso foi entregue, esses dados, a questão dados analíticos, e são discutidos com os municípios ao longo do primeiro semestre agora de 2020, quer dizer, mais uma ação importante, e a gente já passa para outro estado, para a gente ver como está acontecendo. Em Sergipe, o PNUD capacita pequenos agricultores do semiárido para combater a desertificação da caatinga. Isso porque se percebe que a exploração indevida do bioma pode ter consequências graves a longo prazo. Estimativas indicam que 74,2% do território do Sergipe é suscetível à desertificação, que pode ser provocada tanto por questões climáticas quanto pelo manejo inadequado do solo. Para conscientizar produtores agrícolas do estado e mostrar como é possível produzir alimentos sem esgotar recursos ambientais, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, realiza o projeto piloto Manejo de Uso Sustentável de Temas do Semiárido do Nordeste Brasileiro, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e o Governo do Sergipe. Lançada oficialmente em dezembro de 2015, a iniciativa lida diretamente com habitantes do semiárido sergipano
ensinando novas técnicas de produção agrícola e colocando em contato os pequenos fazendeiros que vivem nos assentamentos com técnicos que conhecem bem a caatinga. No Sergipe, além das instituições mencionadas, o projeto é concebido e realizado também pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, o Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF, e organizações locais. A expectativa é de que o programa seja replicado também nos outros 8 estados do Nordeste e em Minas Gerais, no Espírito Santo, áreas, todas elas do semiárido brasileiro. E aí vamos para o próximo estado que está recebendo esses projetos aí do PNUD. Já no Maranhão, para marcar o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, celebrado em 28 de janeiro, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, uma agência da ONU, e o Ministério Público do Trabalho, MPT, eles lançaram o documentário Precisão, sobre trabalhadores, trabalhadoras resgatados, resgatadas de condições análogas ao trabalho escravo. Isso aconteceu agora em 28 de janeiro, lá em Codó, no Maranhão. Precisão é a palavra utilizada pelo maranhense para definir a extrema necessidade de lutar pela sua sobrevivência. Diante da vulnerabilidade socioeconômica, é por precisão que brasileiros e brasileiras acabam submetidos a condições degradantes de trabalho. O filme retrata as histórias de vida de 6 pessoas resgatadas de condições análogas às de trabalho escravo. Algumas delas começaram a trabalhar muito cedo, aos 8 anos, sendo também vítimas de trabalho infantil em sua infância e adolescência. Alguns dos protagonistas do documentário estarão presentes no lançamento do filme, estiveram lá, participaram de uma roda de conversa para contar as experiências. O conceito de trabalho análogo à escravidão ele está previsto na legislação brasileira no artigo 149 do Código Penal. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador preposto. Nos últimos 24 anos, entre 95 e 2019, as fiscalizações resgataram no Brasil mais de 54 mil trabalhadores e trabalhadoras em condições análogas à escravidão, segundo dados do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Desse total, cerca de 31% eram analfabetas, 39% tinham estudado só até o 5º ano, 15% tinham chegado até o ensino fundamental e 54% se declararam negras ou pardas. Um total de 22% dos trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão no Brasil nasceu no Maranhão. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio dos Institutos Brasileiros de Geografia e Estatística de 2015, existem cerca de 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando no Brasil. Há uma forte relação entre trabalho infantil e trabalho escravo contemporâneo. Muitas crianças e adolescentes submetidos ao trabalho infantil podem se tornar vítimas da exploração que caracteriza o trabalho escravo. Esse documentário, que foi produzido pela OIT, uma agência da ONU, como dissemos, e pelo MPT, no escopo de um projeto de promoção dos princípios e direitos fundamentais do trabalho. E é mais uma ação que também está aí englobada dentro dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável da ONU, e a gente já segue no vídeo para outra ação no outro estado do Brasil. Já no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o PNUD, com as suas parcerias, vai apoiar a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Isso, para ele, apoiar a revisão do Plano Diretor, é o objetivo do Acordo de Cooperação Técnica Internacional assinado entre a Prefeitura da capital gaúcha e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e também a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. Esse projeto fornecerá subsídios para aperfeiçoar a gestão do planejamento urbano e promover o desenvolvimento integrado e sustentável do município. Isso com base nos princípios da nova Agenda Urbana e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS. Especialmente o de número 11, que trata sobre cidades e comunidades sustentáveis.
Foi interessante porque na cerimônia de assinatura, a representante residente do PNUD no Brasil, né, Kátina Argueta, destacou que as ações previstas no projeto estão de fato intrinsecamente ligadas à Agenda 2030 e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Muito bom, mais um ponto que também pode ser replicado no Brasil e no mundo. Deve, né? Quem sabe não vão usar isso aqui em Fortaleza, né, ou aí na sua cidade. Então passamos para o próximo estado, para a próxima ação do PNUD. Já em Alagoas, um projeto busca valorizar atividades físicas em escolas municipais de Maceió. A Secretaria Municipal de Educação de Maceió, a CEMED, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, apresentaram os resultados do projeto Escolas Ativas, implementado desde agosto de 2018 em 10 escolas públicas da cidade. O evento de apresentação reuniu várias autoridades municipais, coordenadores e consultores do projeto, além de centenas de gestores e professores da rede de ensino municipal. Essa atividade resultou do lançamento do Caderno de Desenvolvimento Humano sobre Escolas Ativas em Maceió, tornando as escolas mais ativas, que documenta a experiência do município, revisita o conceito de escola ativa e busca delinear uma metodologia para a replicação do projeto. Esse projeto, Escolas Ativas, ele foi realizado em formato piloto para concretizar recomendações da pesquisa de escolas ativas realizadas pelo PNUD. 10 escolas foram selecionadas observando o maior ou a maior diversidade possível entre elas. Cerca de 5 mil alunos do ensino fundamental 1 e 2, com idades entre 6 e 14 anos, participaram das atividades propostas. A ideia por trás da iniciativa é fazer com que as escolas sejam espaços em que o movimento, as atividades físicas cotidianas e as práticas corporais no esporte, na dança, na ginástica, na expressão corporal, etc., sejam valorizadas e incorporadas nas ações pedagógicas, para além da prática esportiva pontual na aula de educação física. Busca-se ainda que os efeitos transcendam o ambiente escolar e que as crianças se motivem a permanecerem mais ativas também fora dele. Já tem resultados, né, depois dessa observação desse projeto piloto, de modo que diversas outras abordagens e iniciativas podem estar alinhadas ao conceito. E outras escolas de Maceió propuseram caminhos diferentes, como atividades musicais e lúdicas, assim como dinâmicas durante as aulas tradicionais e até mesmo a realização de eventos esportivos que extrapolam o ambiente escolar e envolvem toda a comunidade local. Entre os resultados do projeto, destaca-se a realização de seminários de mobilização e sensibilização da comunidade escolar quanto ao tema de escola ativa, né? A promoção de diversas reuniões da comunidade prática de escolas ativas, em que educadores relatavam suas experiências e juntos buscavam soluções e propostas para seus contextos escolares, a criação de uma metodologia de ativação de escolas e o lançamento de um aplicativo para medir o nível de atividade das escolas. Quer dizer, mais uma prática muito importante que pode ser replicada e já está aí testada no estado de Alagoas. Vamos para o próximo estado de ação do PNUD, agora em 2020. Também com o apoio do PNUD, a Paraíba lançou um projeto tratando sobre igualdade racial. Isso teve marco de lançamento aí no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra de 2019, o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial da Paraíba. Ele foi encaminhado à Assembleia Legislativa pela governadora em exercício e a iniciativa foi monitorada pela Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, elaborada por uma comissão de trabalho composta pelos diversos segmentos étnico-raciais organizados e por secretarias e órgãos do governo, com o apoio do projeto de cooperação internacional de Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da Secretaria Nacional de Políticas da Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O plano foi executado pelo CUNHAN,
coletivo feminista. Durante um ano, 6 oficinas foram realizadas e, após essa etapa, a iniciativa foi estruturada nos eixos de enfrentamento ao racismo estrutural, múltiplo e agravado, política de ações afirmativas e de equidade racial, sistema estadual de promoção da igualdade racial, participação política e controle social, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. O plano contém ainda um quadro com especificação da secretaria ou órgão de governo para que cada ação seja executada, apontando metas, indicadores de execução e pedindo que as ações sejam alocadas no plano plurianual de cada órgão, que está validado para o próximo quadriênio. Também, dentro desse desenvolvimento, é importante que eles vão sempre numa lógica de controle, de ver como é que estão os resultados. Outra ação apoiada pelo projeto na Paraíba é o cadastramento dos terreiros de religiões de matriz ou de matriz africana nos municípios de João Pessoa e da região metropolitana. Ele está sendo executado lá pela Casa de Cultura Ilê-AC do Soguitã. As comunidades de terreiros são celebrações religiosas e de religiosidade africana relacionadas às tradições, a ancestralidade e a oralidade característica da vida comunitária dos povos tradicionais, a fim de proteger esse patrimônio imaterial e assegurar que os direitos sociais sejam exercidos de forma plena. É necessário garantir a dignidade das pessoas que a ela se dedicam e que com ela contribuem. É nesse sentido que o projeto surge como uma ação inovadora de fortalecimento e dos membros das religiões de matriz africana, bem como da luta para a eliminação da intolerância religiosa e do racismo institucional. Isso também segundo os objetivos do PNUD, né? Com base em documentos como a Década Internacional de Afrodescendentes e a própria Agenda 2030, o PNUD reconhece que enfrentar o racismo é fundamental para a sua missão de apoiar os países e erradicar a pobreza, bem como reduzir significativamente as desigualdades e a exclusão social. E uma das ações voltadas ao tema é o projeto de fortalecimento e expansão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Ele, inspirado em experiências como os Sistemas Únicos de Saúde e de Assistência, o SINAPI foi criado pelo Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288 de 2010, com a função de organizar e articular ações voltadas à implementação de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades raciais no Brasil. Nesse contexto, o projeto de cooperação internacional mantido entre o PNUD e a Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial potencializa a implementação desse sistema ao consolidar arranjos institucionais e ampliar a participação federativa. Mais uma boa iniciativa que está acontecendo que pode nos ajudar a ampliar horizontes, vencendo particularidades e tentando ver o que é possível aproveitar e mudar, implementar e identificar a nível de contradições para que a gente possa realmente ter avanços. Já no Pará, o PNUD e a Embrapa promovem produção sustentável de açaí. Um intercâmbio e a construção de conhecimento para inovação e desenvolvimento sustentável no Marajó, lá no Pará, estão entre os principais focos de conquistas do Centro de Referência em Manejo de Açaizais, o Manejaí. As atividades do centro se desenvolvem desde 2016 por meio do projeto Bem Diverso, executado em parceria entre as empresas brasileiras de pesquisa agropecuária, a Embrapa, e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF. A equipe da Embrapa Amazônia Oriental atua no território da cidadania Marajó, nos municípios de Breves, Curralinho, Melgaço, São Sebastião da Boa Vista, Cachoeira do Arari, Muanã, Ponta de Pedras, Bagre e Portel. As principais atividades envolvem o levantamento sociocomunitário, a capacitação de multiplicadores e a avaliação de impacto socioambiental, além do manejo de mínimo impacto de açaizais nativos.
Só em 2019, a seção paraense da Embrapa, ou também da Emater, parceira do Manejaí, elaborou e submeteu 100 projetos do município de Portela ao Banco da Amazônia. 44 facilitadores foram capacitados para a socialização do manejo mínimo, para esse mínimo impacto de açaizais nativos no Marajó, e 404 extrativistas receberam a capacitação para o uso da prática sustentável para a produção de açaí, conduzida pelos facilitadores. Do total de extrativistas treinados, 80% já fazem uso da prática de manejo para a produção de açaí em pequenas áreas, com projeção de ampliação para esse ano. Já em 2020, a nova etapa do Manejaí busca fortalecer e ampliar o processo de extensão e organização da produção nos demais municípios da macro-região do Marajó. A partir de novas estruturas do Manejaí Breves, com atuação em Breves, Curralinho e Bagre, Manejaí Moaná, em Moaná, São Sebastião da Boa Vista, Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari, além do Manejaí Belém. Também haverá a atuação nos demais municípios do Pará, facilitando a reaplicação do modelo para outras áreas do bioma Amazônia. O objetivo é que as atividades colaborem para o êxito do projeto bem diverso, em indicadores como o grau de melhoria das cadeias de produção de espécies para maior valor e acesso ao mercado, número de associações ou cooperativas que mantenham contrato de fornecimento de produtos com o mesmo comprador, público e seja público ou privado, em um determinado período, aumento do percentual de produtores que acessam financiamento, por exemplo, créditos, doações para produção e manejo e dentro desse produto, não é isso? Percentual de aumento na parcela de produtos do bem diverso, nas rendas familiares, tudo isso tem que ser observado, porque a viabilização do crédito a esses extrativistas é uma das apostas de 2020, né? É uma ação inédita do Banco da Amazônia, da Embrapa, do Projeto Bem Diverso e do Instituto Conexos, que estabeleceram parceria para a formação e desse crédito rural, uma perspectiva socioambiental. A proposta amplia o acesso a soluções inovadoras e negócios comunitários e terá início em abril de 2020. Isso é um ponto muito forte, quer dizer, toda a orientação do PNUD da ONU, e vai trabalhando com essas pessoas, grande parte delas que não tem tantos conhecimentos, não tem, às vezes o nível de estudo é muito baixo, mas vem uma lógica de modo que a rede de parceiros que está sendo estruturada pelo Manejaí e pelo Projeto Bem Diverso permite também a replicação da prática desse centro de referência em outras regiões do estado do Pará, bem como tende a potencializar a oferta de serviços e a superação de desafios para a produção com a conservação da biodiversidade a partir da formação de uma startup. Esse projeto Bem Diverso é um projeto da Embrapa em parceria com o PNUD da ONU e com o Fundo Global para o Meio Ambiente. Ele atua no Marajó por meio da Embrapa, no Amapá, e a Embrapa e a Amazônia Oriental. Então partimos já para o próximo projeto. Já indo para as conclusões desse nosso vídeo, o PNUD também lançou um edital ano passado para a seleção de projetos nos estados do Amazonas e do Piauí, com o objetivo de identificar experiências e metodologias de inovação alinhadas às cadeias de produção locais. As propostas vencedoras vão receber R$100 mil cada uma para ampliar, aprimorar ou dar continuidade a projetos que promovam o desenvolvimento sustentável das regiões. E a nossa última ação de hoje, são várias questões, né? Em Pernambuco, os gestores públicos de Pernambuco foram treinados para a territorialização de objetivos globais. Representantes dos governos, sociedade civil organizada e setor privado dos municípios pernambucanos de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, eles participaram do curso presencial do projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses municípios foram selecionados juntos com outros 26
de diferentes regiões aqui do Brasil para a segunda fase do projeto, que vai capacitar gestores municipais na promoção e disseminação de políticas públicas alinhadas às metas da Agenda 2030. A iniciativa é resultado da parceria entre a Petrobras e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e visa a capacitação dos gestores locais e que se dá por meio de sessões de orientação prática e assessoria técnica. Nos encontros, os participantes devem elaborar propostas de solução para os desafios dos territórios, promover acesso ao conhecimento e desenvolver ações que impactem as regiões, sempre alinhadas à Agenda 2030, que nós já falamos em outro vídeo sobre os 17 objetivos, né? Entre janeiro e julho de 2020, as capacitações presenciais ocorrerão em 28 municípios na segunda fase do projeto. Os participantes ficarão responsáveis pela condução local de atividades práticas para a territorialização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Vão trabalhar com metodologias, ferramentas, e o PNUD vai fornecer o apoio técnico e metodológico das atividades. O reconhecimento dos participantes como multiplicadores está condicionado à conclusão de toda a capacitação e avaliação positiva do desempenho. Isso percebendo que na primeira fase do projeto, esse projeto Territorialização e Aceleração dos ODS, que se iniciou em janeiro, 116 municípios de 5 regiões do país participaram. Tudo para a disseminação da Agenda 2030. Até novembro, mais de 2.300 gestores públicos e representantes da sociedade civil organizada e do setor privado participaram do curso online da Agenda 2030. O objetivo foi uniformizar o conhecimento sobre o tema para participantes, de modo a incentivar a replicação dos conceitos nos territórios. Então, concluindo essa nossa fase, agradeço a você esse tempo de atenção que é muito precioso, dentro das diversas possibilidades que você tem aí na internet, você procurar esse tipo de informação. E vamos seguindo. Obrigado aí, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, comente, nos faça perguntas. Estamos aqui juntos e vamos continuar. Obrigado.